Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos ler apenas o versículo 23 e a gente vai contando um pouco dessa história. Eu e meus irmãos e os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Obrigado, Pai, por estarmos aqui. Obrigado pela vida. Obrigado pelos ambientes que por vezes passamos, que requer de nós muita atenção, muito foco, muita resistência. São os processos que por vezes somos submetidos. E são nesses processos que o Senhor tem extraído o melhor de nós. É nesses lugares, às vezes escuro, às vezes da incerteza, da dor, que nós te encontramos, Deus, e nos relacionamos de uma maneira mais íntima contigo, de maior dependência. São em situações, Senhor, às vezes que a gente tem que lutar, guerrear, que o Senhor desperta as habilidades, os dons, os talentos que um dia o Senhor nos deu. Obrigado por tudo isso, porque sabemos que nós estamos diante de uma guerra. Cada um tem a sua guerra, mas se estivermos guerreando essa guerra no braço forte do Senhor, nós iremos vencer. Que nessa noite o Senhor tenha liberdade para agir neste lugar e que a tua palavra prevaleça em nossos corações. Amém e amém. Glória a Deus. O tema da mensagem é: complete a missão, depois descanse. Eu acho que combinou com esse texto, combinou? Quem conhece a história de Neemias, faz um sinal com a mão aqui, os homens que fazem parte dos amigos da Bíblia. Tem alguns, estamos lendo Neemias, né? Glória a Deus por isso. E as mulheres que fazem parte das amigas da Bíblia? Glória a Deus. As mulheres animadas, que nós possamos ler a Bíblia, irmão, independente se é de manhã, de tarde, à noite. A Bíblia recomenda que é de manhã e à noite. Medita na palavra de dia e de noite. Mas se você ainda não criou esse hábito, simplesmente comece a ler a Bíblia, porque ela tem palavras de instrução para a sua vida. Amém? Complete a missão, depois descanse. Neemias, ele tem muito a nos ensinar. Eu, como leitor de biografia, eu gosto muito de biografia, ler a história de homens, mulheres. Neemias é um exemplo para mim a ser seguido. Aqui desse livro dele, nós podemos extrair muitos princípios, ensinamentos para a nossa vida. Não só no livro de Neemias. Se você abrir a Bíblia aí agora e apontar o dedo em algum versículo, você vai aprender alguma coisa com esse versículo. Porque a Bíblia, ela é a palavra viva de Deus. Amém? E aí, Neemias, quando ele encarou a missão dele, então para quem ainda está conhecendo Neemias, ele era o copeiro de um rei Artaxerxes, logo depois do cativo da Babilônia. O povo estava ainda disperso, havia ainda um remanescente em Jerusalém, só que Jerusalém estava destruída, os muros de Jerusalém estavam caídos. Neemias, ele um dia ouve falar do que estava acontecendo na sua cidade natal, fica sabendo o que estava acontecendo com seus irmãos. Aquilo deixa ele um tanto abalado e sensível, que faz ele orar, buscar a Deus, e ele aceita a missão de reconstruir os muros de Jerusalém. E quando ele aceita a missão de reconstruir os muros de Jerusalém, não havia espaço para descansar.
exceto para recompor a energia para o dia seguinte. Se você observar as histórias que contém na Bíblia e também de outras personalidades relevantes mundo afora, existe algo em comum nesses homens e mulheres, tanto os personagens bíblicos quanto os não bíblicos. Enquanto eles não completam o que eles encararam como a missão, que eles propuseram fazer, eles não descansam, não tiram férias, não trocam suas roupas. E isso é um exemplo para nós, e a gente precisa entender que existem momentos na nossa vida que vão exigir de nós isso. Eu estava lendo a biografia do Elon Musk, o homem mais rico do mundo, fortuna avaliada em 200 e poucos bilhões de dólares, algo quase uma nação. E é interessante, tirando os excessos dele, claro, mas quando ele está criando as duas grandes empresas dele, que é a conhecida, a SpaceX e a Tesla, ela por várias vezes esteve à beira da falência. E na história dele, conta que ele não dormia. Ele dormia 2 horas por noite, 4 horas por noite. Ele passava a noite na fábrica, até que aquilo aconteceu. Neemias é o personagem daquele tempo, que reflete muito homens desse tempo. É que encarou uma missão, eu tenho um projeto à minha frente, e Neemias vai dizer que ele está diante de uma grande obra. Ele não tem tempo para nada a não ser concluir aquela obra. E nós precisamos entender que quando nós estamos na fase de construir ou reconstruir algo na nossa vida, você não pode descansar. Você não tem o direito de parar para o seu bem e para o bem das pessoas que estão com você, enquanto esse muro não for reconstruído. Porque às vezes o descanso, ele deixa a gente um tanto sonolento na vida. E se a fome que você tem de construir ou reconstruir a sua história, sua casa, seu casamento, sua vida financeira, sua saúde, ela realmente queimar dentro de você, eu quero te convidar, homem e mulher, a fazer parte da plataforma desses homens, que dormem pouco, que esquece a comida, que esquece as distrações, que esquece até as férias, mas ao assumir uma missão, ao assumir a missão de ser pai, de ser mãe, de ser um empresário, de ser um homem ou uma mulher, de ser um pastor, de ser o que quer que você se propôs a ser, enquanto você não construir e edificar o que Deus colocou na sua mão, não se dê por satisfeito, vai até o fim. E aí, se você observar, esse é o modelo clássico de Deus. Gênesis capítulo 1 conta da criação. E quando Deus começa a construir o mundo, e disse Deus: haja e houve. Capítulo 1 inteiro, Deus está construindo, Deus está edificando. No 6º dia, Deus fez o homem. Deus construiu todas aquelas coisas e disse que Ele viu tudo aquilo e viu que tinha ficado muito bom. Se esses 6 dias é literal ou não, não tem problema. Talvez esses 6 dias não seja literal, uma semana corrida como o nosso tempo. A Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então, pode ser que esses 6 dias durou mais do que uma semana nossa, mas não é a questão. A questão é que o modelo que nós temos, começando em Deus,
quando ele chega na terra, está o caos, a terra estava sem forma, vazia, ele começa a edificar. A Bíblia não fala que ele parou no primeiro dia e tirou uma cochilada e deu uma descansada. A Bíblia não fala isso. Aí você vai falar, mas Deus descansa? Descansa, porque a Bíblia vai dizer que no 7º dia ele descansou. O problema é que a geração nossa está descansando demais. São as crianças de 90 quilos que ainda não aprenderam a ser homens, são as meninas que ainda não aprenderam a ser mulher, e que não resiste às tempestades, às chuvas, às durezas do caos, para pôr em ordem o caos. Eu quero te falar uma coisa nessa noite: não vai ser Deus que vai pôr em ordem seu caos. Deus está te chamando para você assumir a posição e começar com a ajuda dEle, pôr em ordem a casa, pôr em ordem os negócios, pôr em ordem a saúde. Mas escuta uma coisa: só tira aquela soneca depois que tudo estiver pronto. Amém? E aí você fala, mas é Deus. Eu não sou Deus. Aqui mora um grande problema de novo, porque a natureza nossa foi contaminada pelo pecado, pelo erro. Então todos nós temos um lado escuro, no aspecto de treva, né? Todos nós temos aquele lado mal, que estamos sendo tratados dia após dia por Deus. Mas no princípio disse Deus: façamos Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele tem o domínio da terra. Então Deus nos criou conforme a imagem dele. Então nós precisamos nos reencontrar com Deus, e hoje isso é possível mediante Cristo Jesus. Não existe vários caminhos, ainda que alguns religiosos, filósofos, intelectuais podem dizer que muitos caminhos levam a Deus. Felizmente não. Mas hoje a maneira que nós temos de conectar novamente com Deus, alinharmos novamente com Ele, trazer à tona esse DNA dos céus, para que a gente seja governador, dominador sobre as coisas que Deus nos confiou, se faz mediante a pessoa de Cristo Jesus. Não há nenhum homem que pode intermediar esse acesso meu, esse acesso seu a Deus Pai. O caminho foi aberto, o véu se rasgou, Jesus Cristo se fez carne, habitou entre nós, morreu, mas ressuscitou, e hoje diz: todo que vir a mim, eu não vou lançar fora. Todo que me conhecer vai conhecer o Pai. Todo que tiver enxertado em mim vai dar muitos frutos. Então nós precisamos resgatar isso. Neemias, quando ele fica sabendo do que se passava em Jerusalém, a Bíblia diz que ele sentou, chorou e passou dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias 1, versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Quando Neemias ele passa esse período, ele lembra das palavras de Deus. Ele lembra da promessa de Deus feita a Israel. Ele lembra que aquela terra era de Israel. Ele lembra de todas essas coisas. E o que Neemias faz? Ele precisava naquele momento entrar em secreto para de alguma maneira
acessar o coração de Deus, entender o que se passava, entender a razão da dor dele. Se aquela dor era uma dor passageira, tipo aquela, ó, o fulano está mal, tá? Nossa, que pena, dói meu coração, mas eu não posso fazer nada. Ou aquela, olha, o fulano está mal, tá? Que pena, está doendo muito meu coração. Você não consegue fazer mais nada enquanto você não acessa o fulano e tenta resolver a situação dele. Então Neemias estava mais ou menos assim. Foi dias. E ele precisa discernir o que está acontecendo. E eu tenho aprendido que para discernir o coração de Deus, para falar com Deus, para ouvir Deus, falar eu falo, mas ouvir Deus, vai requerer de mim dias de consagração. Eu estava conversando com meu pai ontem sobre a inteligência artificial, e você deve usar a inteligência artificial para o bem, para fazer tudo que você acha necessário, mas você sabe qual que é o grande problema, e talvez por isso que o anticristo é o 666, que é quase perfeito, mas não é perfeito, 7 é a perfeição, é Deus. Porque para falar com Deus, irmão, requer de nós um tempo de oração, requer de nós jejum, requer de nós ler a Bíblia, requer de nós entrar no nosso quarto e chorar, e clamar, e falar. Mas aí você fala assim, mas eu preciso disso, me dê uma resposta. Às vezes Deus demora um dia, uma semana, um mês, um ano, e naquele processo, de alguma maneira, Deus está te trabalhando, te preparando. Mas se você chegar no chat da vida e falar assim, eu preciso de uma resposta sobre isso, 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 em segundos Ele te responde. O problema é que você deixou de beber na fonte 7, perfeita, que não tem erro, que não tem falha. Você deixou de ter criatividade ativada, você deixou de conectar com o eterno, e começa a beber em fontes rasas, ditas, prescritas, programadas pelos próprios homens rasos, que por mais criativos e inteligentes que são, eles não possuem todas as respostas. Então nós precisamos entender que o que Neemias faz agora é passar dias. A Bíblia diz que ele passou dias, não foi um dia. A Bíblia também não fala quantos dias, mas ele passou uma temporada buscando a Deus, para entender o que se passa. Deus está nos chamando para entrar no secreto, para buscar a Ele com intensidade. Você acha que a inteligência de Deus não é capaz de te trazer uma palavra para o que você está pedindo hoje? Aquele que dá ordem às estrelas, e todas elas comparecem diante dele sem que nenhuma falte. Você acha que a inteligência do Deus Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que há, Ele não tem capacidade para trazer a você um insight, uma chave, uma revelação do seu futuro? Só que, realmente, para acessar essa frequência, requer de nós um tempo com Ele, requer de nós buscar Ele, requer de nós jejuar, requer de nós buscar para entender, Senhor, essa dor, essa aflição, o que eu passo, Senhor, até que o Senhor vai falar. Eu tive orações que instantaneamente Deus respondeu, outras passou algum tempo, mas tem uma oração específica minha que já tem anos que eu oro, Deus não fala. Se Ele está calado, irmão, de alguma maneira Ele está usando esse território que eu tenho orado para forjar algo bom em mim.
Porque toda vez que eu me deparo com a incerteza, com os medos, com as vergonhas, sabe aonde eu deito? Lá em Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. Está lá. Então, você precisa orar. Jejuar é um ato de sacrifício. Precisamos sujeitar a carne ao controle do espírito. Eu faço alguns jejuns, pessoal. Vou falar para você aqui, cada um faz conforme sentir no coração, ok? Mas eu faço alguns sacrifícios pessoais, porque eu entendi uma coisa: se eu não conseguir em Deus submeter minha carne a um desejo de comer um bife, um arroz, um doce, de nada vale. Eu me comparo a qualquer animal irracional que não tem controle sobre o seu instinto. Então nós precisamos nos sacrificar. O sacrifício, por vezes, é o jejum, é aquela renúncia temporária que você faz de alguma coisa para você se purificar, para você se encontrar melhor, para ouvir Deus. Mas eu preciso me sacrificar para ter Deus na minha vida? Não. Para você ter salvação, ser salvo, você sabe de cor e salteado. Aquele que crê em mim e confessar com a boca, crer no coração, é salvo. Salvação é o dom gratuito de Deus, é pela fé. Mas andar com Deus, ouvir Deus, ter a sensibilidade do que está acontecendo, discernir espírito, ativar habilidades e dom, vão requerer de mim muito sacrifício, muita renúncia, muita luta, até ser concluída essa missão. E Neemias mostra isso para nós. Aí quando ele entra no secreto, ele entende que a missão dele é reconstruir os muros de Jerusalém. Aí quando ele chega diante do rei, o rei questiona ele: Neemias, de onde vem essa tristeza sua? Só pode vir do coração. Aí Neemias vai dizer assim: como não estaria triste o meu rosto, se a cidade que estão sepultados meus pais está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo? Como eu vou me alegrar com isso? Não tinha espaço para alegria. Neemias, a partir daquela hora que ele compreende que a missão é dele, ele não conseguia mais descansar enquanto não fosse lá e fizesse acontecer. O problema é que, às vezes, a pessoa está vivendo uma ruína, a pessoa está vivendo um caos, mas mesmo assim está se divertindo com a situação. A situação não está incomodando ela. As pessoas estão vendo que está alguma coisa ruim, mas a pessoa está jogando videogame, mas a pessoa está fazendo algumas atividades extras, e não se posiciona ao ponto de falar assim: olha, meu tempo não é para ficar rindo, meu tempo agora é para chorar. Tem tempo para todas as coisas, claro, mas tem hora que a gente tem que discernir o que a gente está passando. Tem hora que não é hora de sair, é hora de ficar em casa. Tem hora que não é hora de distrair, é hora de concentrar. Neemias entendeu, falou assim: peraí, tem um problema que diz respeito a mim, que eu já entendi que sou eu que Deus quer usar para isso. Rei, enquanto eu não for lá e resolver, não tem graça. Talvez Deus nessa noite está despertando a gente. Discirna seu tempo.
O Senhor quer te usar, o Senhor quer te abençoar, o Senhor quer fazer proezas na sua vida, mas o Senhor não quer usar, irmãos, meninos. Entenda que Deus ama crianças, não os meninos. Meninos que eu falo é a falta de habilidade de resistir, de fazer o que tem que ser feito, de levantar, independente se está bom, se está ruim, está triste ou está alegre, eu vou levantar, eu vou fazer. Deus quer os homens de pé, Deus quer as mulheres de pé, Deus quer que você seja espiritual, ao ponto de entender, não, o tempo agora é de consagração. Eu preciso entrar para o secreto e só vou sair de lá quando o Senhor falar comigo. Neemias então, ele aceita a missão. O rei fala: pois bem, Neemias, você tem minha autorização para ir. E aí Neemias, ele se posiciona, assume a missão. E Neemias, ele é muito ousado, porque o rei fala assim para ele: Neemias, quanto tempo vai durar a missão? A Bíblia não fala o prazo que Neemias falou para o rei, mas diz assim, ele falando, marquei, no capítulo 2, versículo 6, marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Meus irmãos, você precisa marcar prazo, você precisa marcar data, você precisa registrar as datas na sua vida e colocar tempo. Se deserto que por vezes alguém esteja passando, você tem que pôr prazo nisso, irmão. Vai viver a vida inteira assim? Onde está a vontade de Deus nisso? Você tem que estabelecer: Senhor, daqui para o ano que vem, na próxima primavera, eu vou estar com a minha bênção na mão. Senhor, no meu próximo aniversário, eu vou ter vencido esse problema. Eu não sei como você vai discernir o seu tempo, mas mediante o relacionar com Deus, você vai conseguir fazer isso. Eu lembro que o ano era 2012, e eu estava em falência, destruído, minha empresa estava acabada, não tinha muita esperança, e eu passei um momento extremamente conturbado, vergonhoso, difícil. Ao tentar resolver, as coisas pioraram. Eu conheci na pele aquela frase: pior que tá, fica, irmão, fica. O pior é que fica. Eu até tirei essa frase do meu vocabulário. A coisa estava muito difícil. Passei 52 dias, o tempo que Neemias gastou para reconstruir o muro, num país aí fora. 2 dias sequestrado, 2 dias trancafiado, e o restante dos dias em extrema vigilância. Quando eu voltei para o Brasil, problema, nome, sobrenome, e assim vai. Era muito problema, não era pouco problema não. Era tanto problema que até o problema assustava. Falava, meu Deus. Mas sabe o que aconteceu no dia que eu cheguei? Chamei minha esposa, chamei a Priscila e falei assim: olha, os problemas 2013, início de 2013, saí da minha casa que eu morava, fui morar na casa do meu quarto solteiro, na casa dos meus pais. Passou uns dias, eu morava num excelente apartamento ali no Jardim Goiás, fui morar num apartamento de 40 e poucos metros quadrados, que a minha cama, ela não cabia no meu quarto, mas graças a Deus que a Priscila levou a cama. Aí eu falei assim para a Priscila, falei assim: amor, olha só, hoje os problemas estão em cima da nossa cabeça, mas daqui para o final do ano, 2013, os problemas vão estar debaixo dos nossos pés. Pode até ser que não seja tudo resolvido, mas vão estar debaixo dos nossos pés, não vão nos atormentar mais. Eu lembro de ter chegado para o meu pai e falado assim: pai, fiz um voto com Deus. Falei com o Senhor que se Ele restaurar a minha vida por completo,
aos meus 30 anos, até meus 30 anos, na época eu tinha 26, eu vou dedicar um dia da semana para o Senhor. Pegar uma sexta-feira, vou orar, vou fazer um culto, fazer alguma coisa. Meu pai falou assim, ó, bom voto. Eu estabeleci um prazo. Para Deus? Claro que não, para mim. Só que eu verbalizei, eu declarei. E no final de 2013, muitos problemas já tinham sido resolvidos, não todos. Mas quando eu chego no final de 2013, eu e Priscila tínhamos mudado para um apartamento bem melhor do que nós estávamos. E os problemas não estavam mais na minha cabeça, sobre a minha cabeça, estava debaixo dos meus pés. Ou seja, eu estava governando os problemas. Eu lembro de ter conversado com o Sérgio Roriz, meu irmão Sérgio Roriz, que passou situações há algum tempo atrás também parecidas na vida financeira. E ele disse para mim, quando eu finalizei, eu coloquei um prazo para a Melissa e falei, olha, dentro de 5 anos, alguma coisa assim, né, Sérgio? Vou resolver tudo. Sérgio deu a volta por cima, o Senhor tem honrado o Sérgio, e glórias a Deus pela vida do Sérgio. Aplauda a Jesus pela vida do Sérgio, irmão. Sérgio Roriz, vencedor. Irmão, marca prazo. Essa reconstrução da sua vida tem que ter prazo. Tem que, começa hoje minha batalha, mas 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei. Põe prazo. Neemias estabeleceu um prazo, e Neemias então, ele foi para frente, e ele foi vencendo de acordo com aquilo que ele tinha estabelecido. Irmão, Salmos 90:12 diz, ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Você precisa contar seu dia, você precisa de narrar sua história, você precisa de, fazer os capítulos da sua história. Você tem que saber qual o tempo você está, qual era que você está. E aí Neemias chega em Jerusalém, faz uma inspeção nos muros, chama alguns amigos naquela noite, e os amigos não sabiam o que Neemias ia fazer. Aí Neemias, ele dá uma chacoalhada naqueles homens. Eles estão andando por Jerusalém, e parece que está tudo bem, parece que Neemias foi só fazer uma visita casual ali. Aí Neemias vira para aqueles homens e fala assim, gente, veja a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. O problema daqueles homens que viviam em Jerusalém é que eles tinham acomodado com aquilo tudo. O problema na nossa vida, quando a gente não se posiciona, é que a gente aconchega no problema. Depois que você não incomoda mais com cobrança, com encheção de saco, depois que você não incomoda mais com briga dentro de casa, depois que você não incomoda mais com as ruínas que às vezes está a sua casa, a sua vida, é o pior estágio. Porque está tranquilo, está favorável, deixa a vida me levar, vida leva eu. Aí tem que vir alguém de fora para dar um tapa na cara daqueles caras. Falar, irmão, vocês não estão vendo? Vocês vão aceitar viver desse jeito? Muro caído, cidade destruída, sem porta, está faltando tudo. Vocês vão aceitar viver na miséria da terra que Deus prometeu, do povo que Deus escolheu? Mas Deus às vezes tem que levar a gente fora, irmão. Lá no meio dos escravos dos hebreus, ninguém tinha capacidade de libertar aquele povo. Estava todo mundo meio que aconchegado na escravidão. Estava todo mundo meio que gostando de cebola e pepino. Que era isso que eles gostavam, sentia saudade lá do Egito. Aí tem que vir Moisés, que é irmão, mas que viveu fora, que está com a mente libertada, curada. E ele chega lá e fala, gente, vocês são escravos, só que vocês são filhos de um Deus grande,
que prometeu liberdade. Tem uma terra aí que manda leite e mel para vocês. Nessa noite, talvez essa mensagem não seja para todo mundo, eu acredito que não, mas talvez alguém que aqui vê essa noite precise escutar isso. O Senhor está te despertando. Levanta dessa ruína, levanta desse lixo, levanta desse caos, porque não é aí, não é desse jeito que eu quero que você esteja. Tome posição, assuma a sua responsabilidade, e com os olhos fitados para o céu, você pode perguntar, e a resposta eu te dou. E de onde vai vir meu socorro? O teu socorro vem dos céus, do Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia. Agora, Neemias, ele não é o profeta do caos, que chega e fala, cara, que destruição, parará. Porque tem gente que chega e só aponta o problema. Isso é problema. Mas está errado. Então me ensina a fazer o certo. Neemias, ele é o líder que ele aponta o problema, mas ele vem com a solução. Aí quando Neemias fala, desperta o povo, aí o ouvido do povo abre. Por que a gente tem que ser despertado para ouvir? Porque às vezes tem pessoas que estão com o ouvido fechado. Ela vai ouvir a repreensão, a exortação, a edificação, a instrução, mas pelo ouvido está sujo, espiritualmente falando, não entra para o coração, não entra para a mente. Então Neemias primeiro tem que chacoalhar, aí o povo acorda, aí ele fala, venha, incluindo ele, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, porque não fiquemos mais nessa situação humilhante. Ou seja, eu não aceito essa situação de humilhação, eu não aceito essa situação de vergonha, eu não aceito essa situação suja na minha vida, eu não aceito, e ponto final. Nós precisamos posicionar como Neemias. Aí Neemias contou como Deus tinha sido bondoso com ele e o que o rei tinha feito por ele. Então Neemias dá a palavra instrutiva e conta de Deus. Olha, Deus me deu algo no meu coração, Ele que me enviou até aqui, e as coisas estão contribuindo para o bem, então vamos reconstruir. Aí naquele momento diz, sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Homem, mulher, o Senhor hoje quer ativar em você o espírito de coragem. Ele quer te encorajar. A história não terminou, é porque Deus também não completou o que Ele tem para fazer em você. Então encoraja-se, retome ânimo no Senhor e avance mais algumas milhas, porque o capítulo da vergonha vai ficar, mas o capítulo da glória, da vitória vai vir, e vai ser infinitamente mais saborioso, gostoso do que o dia da minha vergonha. Amém? Irmão, eu aprendi um negócio, hoje eu falava isso para o Pedro Filho, o Pedro Antônio de Lima Filho. A gente tem que tirar foto do dia mau, a gente tem que tirar foto do dia da vergonha. Ninguém quer tirar foto do dia da vergonha, mas eu tenho por mim assim, eu entendi que eu estou num processo de Deus, Deus me chamou para uma grande obra, eu entendi que tem promessas do Senhor que vão se cumprir na minha vida, e eu estou me vestindo como príncipe do Senhor, na minha mente, no meu coração, estou tentando aprender o máximo possível, me performar o máximo possível, porque eu sei que aonde Deus vai me levar é em lugares, é em situações, e eu estou preparado, quero estar preparado para isso, mas eu aprendi que eu preciso tirar foto do dia ruim, para a gente mostrar. Está vendo lá? Está vendo aqui? Parece? Não. Se você não tivesse visto, você acreditava? Não. Mas foi Deus que fez. Você tem que ter. Eu tenho um dia da vergonha minha estampado para qualquer pessoa ver. Na internet, você jogar meu nome, você vai ver meu dia mal. Se você lançar meu nome, você vai ver meu dia mal.
Você vai ver o dia mais agoniante da minha vida, de maior tribulação que eu podia passar, que eu achava que naquele momento, que como eu cheguei até aqui e como eu vou sair daqui. Mas mais de 11 anos se passaram, e a fotografia de hoje é essa aqui. Deus me redimiu, Deus me restaurou, Deus me fortaleceu, e Deus cumpriu na minha vida o que Ele tinha prometido. Mas tem que ter fotografia. Agora, eu ainda não explorei essa fotografia, porque eu estou no processo de construção. Estou no processo de construção. Mas vocês ainda vão ver em algum momento essa história se encontrando assim, falar assim, é ele. O dia da sua vergonha, o seu dia sujo, o seu dia mau, pode parecer que não faz sentido. Eu também não entendo muita coisa. Eu não sei porque eu passei em tanto ambiente às vezes estranho. Eu não entendo. Se eu voltasse atrás, muita coisa eu faria diferente. Mas não posso voltar. A vida segue para frente. Mas eu estou aprendendo que é nesses momentos, é nessas circunstâncias, que Deus vai tratando a gente, vai modelando nosso caráter, vai extraindo de nós o melhor, vai tirando de nós o melhor vinho, o melhor azeite, vai fazendo a gente aperfeiçoados, perfeitos, completos. São esses ambientes, às vezes, que a gente não entende na hora, mas o que nós temos que fazer é confiar em Deus, porque aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele é fiel para aperfeiçoá-la até a volta do meu Jesus. Você pode dizer para você mesmo, aquele que começou a boa obra em mim, Ele é fiel para aperfeiçoá-la até a volta do meu Jesus. Você pode adorar a Deus por isso, irmão. Eu e você estamos em processo de melhoria. A semente para dar fruto, ela é enterrada. Ela tem que primeiro morrer para depois viver. Os processos que a Bíblia nos mostra como referência, o máximo do máximo de Jesus, Ele teve que padecer, Ele sofreu, foi para a cruz, foi crucificado, mas ao terceiro dia, a morte não segurou Jesus. Ele está vivo, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Assuma a sua cruz, assuma a sua missão. Suporte. Você sabe qual é a diferença dos atletas de alta performance para os atletas comuns? É que os atletas de alta performance, eles conseguem se performar nos dias de maior desconforto. Está doendo, está ruim, mas ele está lá. Ele está lá. Aí quando chega o dia bom, o cara está voando. Sabe qual a diferença dos homens de negócio que se performam de uma maneira extremamente poderosa e geram riqueza, daqueles que vivem na mediocridade, só pagando a conta e o boleto? É que eles resistem os dias difíceis, porque ninguém nasce totalmente pronto. Ele resiste às más notícias. Está quebrando, a economia está indo para o ralo, mas o cara está lá resistindo. Eu acredito que o Deus me deu um negócio, vai prosperar, vai acontecer. O cara suporta. Você sabe qual é a diferença de um casamento que foi para a ruína, de um casal que está fazendo bodas de alguma coisa, bodas de prata, bodas de ouro, depois dos seus 35, 45 anos de casado? É que eles resistiram. Eles resistiram aos dias das picuinhas, aos dias ruins, aos dias maus, aos dias que a mulher não estava aguentando olhar para o cara não estava nem afim daquela mulher,
estava tudo bagunçado na casa, mas eles resistiram. Sabe qual a diferença do homem para o menino? É que o menino não resiste, ele chora e esperneia. O homem, ele resiste, ele continua a caminhada. Pode ser que ele está chorando, pode ser que está doendo, pode ser que nada esteja bom, mas ele tem um alvo, ele tem uma visão, ele sabe quem chamou ele é fiel e verdadeiro, e aquele que é poderoso vai me fortalecendo no caminho, e no caminho vai me fazendo e me refazendo, até que eu chego lá e vejo tudo pronto e digo: agora eu posso descansar. Aleluia. Irmão, eu elevei o tom lá na empresa esse ano. Elevei o tom. As pessoas percebem quando a gente leva o tom. Ele mudou. Claro que eu mudei. Meu Deus, se eu não mudasse, se eu fosse o mesmo Daniel de 15 anos atrás. Eu estou mudando. Todo ano tem um update, uma atualização nova. Cada encontro que eu tenho com Deus, Ele dá uma mexida na minha cabeça. Cada conhecimento que eu adquiro vai me movimentando mais. Eu estou mudando. Na minha casa, eu preciso levar o tom. Não é o tom, é o nível, é a frequência. É com a minha esposa, é com meus filhos, é comigo. Eu preciso elevar o tom comigo. Preciso melhorar. Precisamos de avançar. Precisamos de ir. Mas deixe gravado isso: os dias da sua vergonha não se compararão com os dias de glória que o Senhor tem preparado para você. Amém? Irmão, precisamos resistir às oposições. Quando Neemias começa, é inevitável. Existem os opositores. Existem aquelas pessoas que elas simplesmente não querem ver você bem. Existe, infelizmente. Fazer o quê? Neemias teve uns, Sambalate. Irmão, se a gente encontrar alguém que chama Sambalate, hein, conhecer na história, ô irmão, troca o nome. Tobias, Gersen, tem ninguém que chama aqui assim não, né? Se tiver, eu vou chamar você pelo seu sobrenome. Aí só não pode ser Gerson, o árabe, né? Sobrenome do cara. Mas enfim, perceba uma coisa: oposição nunca é maioria. Sempre é uma minoria, só que ela é barulhenta. Ela fala, ela grita, ela movimenta muito, tem muito engajamento, né? E aqueles homens, eles queriam desanimar o povo, eles desprezavam o que Neemias estava fazendo. E eu entendi, irmão, isso eu entendi cedo, que felizmente, se você se levantou de casa e decidiu construir algo, você vai encontrar oposição. Você vai encontrar oposição, facinho. Se você começou a brilhar um pouco, você vai encontrar oposição. O ruim, irmão, de verdade, é quando você não tem nenhuma oposição. Ou é porque você está totalmente perdido na vida, ou talvez você alcançou um nível hard de conhecimento e aprendeu a silenciar esses opositores. Mas é inevitável a oposição. A primeira é a sua mente, quando não submetida a Deus. E aí Satanás, ele é sugestivo, irmão. Satanás não sabe o que você está pensando, mas Satanás sugere. E às vezes, dependendo do momento que você está, você capta a sugestão. Não é que é difícil mesmo? Não é que eu não vou conseguir vencer essa situação? Então as oposições, elas acontecem, mas nós precisamos entender uma coisa. Essa eu aprendi, talvez já falei isso. O dia que eu estava no meu dia mal, eu chamei meu amigo Luiz Amaro, um missionário, virou um irmãozão meu.
eu falei para ele: Luiz, como que eu vou voltar agora para o Brasil? Estou extremamente desacreditado, desenganado, não tem cara, vergonha das pessoas. Ele falou assim para mim: Daniel, fui jogador de futebol, joguei pelo Palmeiras quando eu era moleque, e eu aprendi uma coisa: a mesma plateia que vaia é a mesma plateia que aplaude. Não dá moral para a plateia. É isso que nós precisamos entender. Nesse exato momento pode ter alguém me vaiando, nesse exato momento, mas pode ter alguém me aplaudindo. Se eu for me preocupar com aplauso ou com a vaia, eu desconcentro, eu perco a referência. Mas quando nós estamos focados no propósito, focados em Deus, quer estejam vaiando, quer estejam aplaudindo, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei quem eu sou, e eu sei o que eu estou fazendo nessa vida. Tem que ser objetivo. Aí, a Bíblia diz que, só que o problema da oposição, irmão, é quando ela começa a ficar perigosa. Enquanto fala é uma coisa, agora Sanbalat, Tobias e Gerson querem atacar. E eles agora queriam atacar aquele povo, ameaçar mesmo, fisicamente. E aí, a Bíblia vai dizer que quando eles começaram a fazer isso, Neemias orou a Deus e colocou guardas de dia e de noite para proteger deles. E a partir daquela hora vai acontecer assim, quando os nossos inimigos, por isso posicionei alguns povos atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, dividido por famílias, armado de espadas, lanças e arco. Tem hora que você tem que se armar, não é fisicamente não, é espiritualmente, as armaduras de Deus. Tem hora que você tem que pegar a palavra tem que ser sua espada. E aí, fiz uma rápida inspeção, imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenha medo deles. Você tem que ser voz ativa para você e para sua casa. No dia da ameaça, você precisa falar para você: não tenha medo não, homem, porque está batido a minha alma, espere em Deus. Você tem que falar para a sua família: não tenha medo não, nós vamos vencer isso. Aí Neemias fala: lembre-se que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Irmão, você está lutando por quem? Você está dando murro ao vento? Não pode. Nós temos que ter razão para lutar. Nós precisamos parar de ter medo das ameaças e confiar em Deus e lutar, irmão, pelos nossos irmãos, pelas nossas filhas e filhos, pelas nossas mulheres, pelas nossas casas. Nós homens precisamos nos levantar, deixar o menino de lado e começar a guerrear a guerra que nos foi proposta pela nossa casa. Tem alguém esperando você voltar para casa, homem. Tem alguém esperando você fazê-lo crescer, ajudar. Tem uma mulher te esperando. Mulher, tem um homem te esperando. Igreja, nós precisamos levantar, porque tem um povo nos esperando. Tem pessoas nos esperando. O nosso posicionar. Lute, não desista, vá em frente. E lembre a você mesmo: o Senhor lutará em meu favor. Aleluia. Neemias resistiu à oposição, lembrando de quem Deus é, orando a Deus e agindo com prudência. O resultado foi que todos voltaram para o trabalho. Deu ânimo para todo mundo e todo mundo voltou, mas as investidas continuaram.
Aí, Neemias, ele não perdia tempo. E no processo da construção e reconstrução, o tempo é precioso. Você precisa entender isso. Tem gente que para qualquer coisa. Gente que para para qualquer coisa. A Priscila às vezes reclama comigo que você não responde o WhatsApp. Não, amor, estou envolvido numa grande obra aqui. Não dá para ficar vendo o WhatsApp o tempo inteiro. Tem uma lista. É chato? É, mas eu tenho prioridades. O tempo, corre. E tem hora. Eu tenho prazo para entregar. Eu marquei um prazo para mim. Aí sabe o que aconteceu? Os opositores de Neemias, tentando tirar ele do foco, manda um recado para ele. Uma mensaginha chegou lá no WhatsApp dele: Neemias, vamos nos encontrar, porque eu estou sabendo umas coisas de você aí, e antes eu quero falar com você para ver se é verdade. Aquelas ameaças veladas, sujeito que não te quer bem. Fiquei sabendo umas coisinhas. Aí o que a gente faz? Fica curioso. Nossa, deixa eu saber o que é isso. Estou indo aí no café para a gente conversar. Neemias falou assim para ele: fala para ele que eu estou envolvido numa grande obra e não posso descer. Não tem tempo para esse tipo de conversa não. Eles mandaram 4 vezes a mesma mensagem. Por 4 vezes Neemias falou: olha, não tenho tempo para blá 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 para esse tipo de conversa. Na 5ª vez eles mandaram o textão: estou sabendo que você está fazendo uma revolta, quer ser o rei desse povo, vai rebelar contra o rei Artaxerxes, e eu vou contar para ele. Neemias fala assim: é mentira o que vocês estão falando, nada disso é verdade. E Neemias continuou a obra. Irmão, vai ter gente que vai falar, vai ter gente que vai encher a paciência, vai ter gente querendo ressuscitar o passado sujo, mas tem uma coisa: estamos envolvidos numa grande obra. Eu não tenho tempo para blá blá blá, porque eu não vivo do passado e também não vivo o que pelos meus olhos veem. Eu vivo pela visão e pelo eterno e por aquilo que o Senhor me mostrou. Então eu não vou parar, eu não vou descansar até completar essa obra. Amém? Quantos estão comigo? Diz glória a Deus. Irmão, aí Neemias subiu o tom. Aí ele foi lá, orou. Porque tem hora, irmão, que você tem que dar de valente para a vida, né? Você tem que ir lá. Você pode até estar com medo, mas você levanta, faz cara de bravo, né? Vou te vencer, gigante. Espera aí, você está tremendo, as pernas estão assim, né? Você se controla. Vou te vencer. Aí o que Neemias faz? Foi lá e orou: Senhor, fortaleça as minhas mãos. Você tem que agir, tem que orar, tem que voltar para o Senhor e pedir para o Senhor fortaleça minhas mãos. Aí Neemias continua, e de repente eles não param, irmão. Enquanto a obra não fica pronta, até depois que a obra ficou pronta, esse povo continuava mandando mensagem para Neemias. Pegaram o WhatsApp de Neemias, enchendo a paciência, enchendo. Se me encher uma, na segunda eu vou bloquear. Mas naquela época acho que tinha mensageiro, né? Mandava toda hora. Aí veio chamar Neemias para se esconder. Um dos irmãos lá, que se dizia irmãos, chama Neemias e fala: Neemias, fiquei sabendo que estão tentando te matar. Vamos esconder lá na igreja, vamos fechar as portas lá e ficar escondidinho. Neemias olhou para ele e falou assim: olha, você acha que eu sou o tipo do homem que foge? Que me esconde? Irmão, isso aqui eu acho valente demais, até o filme, né? Você acha que eu vou fugir? Você acha que eu vou me esconder? Ei, quem me chamou para a batalha é o general dos generais,
é aquele que me protege, é o que enviou os anjos que estão acampados ao meu redor. Quem me chama para a batalha vai me proteger das ameaças, vai me proteger do homem e vai me levar são e salvo ao destino que Ele me propôs. Ei, que medo é esse? Quem me chamou é o Todo-Poderoso Deus. Quem te chamou foi Ele. Então dê um glória a Deus, glória a Deus. Agora Neemias, ele tem discernimento. Percebi que Deus não tinha enviado aquele homem para falar comigo, mas que aquilo lá era tudo tramóia de Sambalate e Tobias. Você tem que ter discernimento espiritual. Você tem que discernir espírito, discernir ambientes. E como que você faz isso? Porque Deus não é confuso, irmão. Deus não é confuso. Você precisa discernir. O discernimento vem com a prática de buscar a Deus. Sabe o tempo que Neemias passou, os dias de consagração, deu para ele discernimento e capacidade de executar aquela obra. Então você precisa de buscar a Deus. Irmãos, na minha cabeça não entra. A pessoa às vezes passando uma grande luta, ela não consegue orar há muito tempo. Ela tinha que orar o dia inteiro, agir nos outros horários. Ora por mim. É claro que as pessoas vão orar, é claro que eu pedi oração, mas Deus está te chamando. Levanta você, homem, e fala comigo. Levanta você, mulher, e conversa comigo. Entra para o teu secreto e apresente as suas petições ao teu Deus que te vê em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Aí a Bíblia vai dizer, eu já vou finalizar agora, que o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando os inimigos, nossos inimigos, souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas, com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Por que você tem que pôr prazo, irmão? Porque o prazo vai te desafiar. Se você pôr o prazo que você consegue, aí é seu. Mas se você pôr o prazo que só Deus pode fazer, aí é com Deus. A obra tem que completar na sua vida, na minha vida, e as pessoas têm que olhar e falar assim: cara, realmente ele é complicado, tem lá aquelas coisas, mas tem jeito, foi Deus que fez. Foi Deus que fez, porque não tem jeito, não tem explicação. E quando Neemias concluiu a obra, todos olharam e falaram: foi Deus que fez. Era impossível completar essa obra com 52 dias. Eu não fiz a pesquisa, mas depois, se você tiver curiosidade, ver quanto tempo gastaria naquele tempo para reconstruir aquele muro, fica à vontade, mas 52 dias não é. Sabe o que eu aprendi? No processo, na jornada da vida, o Senhor vai potencializando as habilidades que Ele confiou a nós. O Senhor vai potencializando os dons, os talentos que Ele confiou a nós. O Senhor vai acelerando os processos que Ele executou na nossa vida, os processos de maturação, de cura, de transformação. Só não pare de andar, não pare de caminhar e avance. Eu quero finalizar essa palavra orando com você e te convidando, assume sua posição. A hora, identifique qual a sua hora. Identifique qual a sua hora. É hora para alguns de parar de brincar. Para uns é hora de começar a concentrar, buscar em Deus, até você sair do problema que você está. Se você não concentrar com toda a sua energia, com todo o seu foco, não adianta, as coisas não acontecem. Eu concluo lembrando da história do profeta Eliseu antes de morrer. A Bíblia diz que o profeta Eliseu estava à beira da morte.
Então Jeoás, rei de Israel, foi visitar o profeta. Chegou lá muito entristecido por conta do profeta Eliseu. O rei curvou-se sobre ele e chorou e começou a gritar: meu pai, tu és como os carros e cavaleiros de Israel. Eliseu disse: traga um arco e algumas flechas. Ele trouxe. Ele disse: pega o arco com sua mão. Disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para leste e atire. E o rei fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Efeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Aí, meu irmão, um homem igual a Eliseu, um homem igual a Neemias, um homem igual a Davi, Moisés, ele fica revoltado com isso aqui, com a falta de fome das pessoas, com a falta de energia das pessoas, com a falta de vontade das pessoas. O profeta está falando: amigo, rei, pega essa flecha agora e golpeia esse chão para mim. O profeta foi lá, pegou e pã. Cansou, né? A Bíblia diz assim: o homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim seria, se você assim fizer, derrotaria a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você vai vencê-la apenas 3 vezes. E o profeta vai morrer depois dessa situação. Irmão, se seu nível de fome, você aguenta correr só 1 milha, você vai competir só com os de 1 milha. Se sua fome, sua energia te der gás só por uma temporada, irmão, é só uma temporada, é a sua recompensa. Agora, se tu cansas correndo contra homens, como será quando eu te colocar para correr contra os cavalos? O Senhor está te preparando para correr contra cavalo, irmão. O Senhor está te preparando para você ser vencedor, não é perdedor não. Tira essa capa de perdedor, tipo essa cara da miséria, da humilhação. O Senhor não nos chamou para viver e deitar na cama das ruínas. As vergonhas vão fazer parte da nossa história, os dias maus vão fazer parte da nossa história, os dias sujos também farão parte da nossa história. Mas quando o Redentor entra na nossa história, Ele transforma a nossa história. Então, irmão, pega a flecha e golpeia o chão, pega a oração e chora na presença do Senhor, e clama, e grita, e não pare, e canta, e grita, e adora, e não para, e canta, e grita, e ora, e não para, até ver o gigante cair ao chão, até ver os muros ser reconstruídos. Não para, não descansa, não é tempo para descansar, até que se complete a obra que o Senhor te chamou para fazer. Fica de pé comigo, meu irmão. Aleluia, 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 glória a Deus. Oh Deus poderoso, Ele está aqui. Deus está aqui, irmão. Não para, irmão. Não para. Não para de orar. Não para de gritar. Não para de trabalhar. Não para de fazer a mesma coisa, irmão. É fazendo a mesma coisa que você vai ficando especialista nisso. Não para. E põe em prazo. E a oração que eu quero fazer hoje é com pessoas que ousaram em estabelecer prazo para o Senhor, que ousaram em apresentar para o Senhor os seus muros caídos e falaram: Senhor, vai ser em 1 ano, Senhor, 2 anos, 3 anos, não sei. Quando eu orei, eu clamei, eu busquei, eu percebi
O Deus que eu sirvo é poderoso. O Deus que eu sirvo, Ele pode, em um ano, trazer os problemas para debaixo do meu pé. Aí, fui consciente, irmão, e medi. Mas em um ano, eu não resolvo tudo, Sérgio Oriz. Que a gente que já passou a luta empresarial, sabe como que é difícil, não resolve. Aí eu pensei, estou com 26, com 30 anos, 4 anos. Ó, para mim é impossível, na minha conta era 20, mas 4 anos talvez dá para Deus. Hoje eu estou com 37, faço 38 esse ano. Irmão, nos 30 anos de idade, os problemas já eram totalmente resolvíveis, nada mais estava perseguindo, me incomodando. Ainda tem mensagem de Sambalat e Tobias? Tem, mas sabe o que eu faço para eles? Ei, estou diante de uma grande obra, o Deus que começou, Ele não vai parar, e eu sou filho semelhante desse Deus, eu não vou parar. Fala o que quiser falar, morde o dente, fique enraivecido, mas só tem uma coisa: quem me chamou para andar, Ele me chamou foi para ir para frente e não para trás. Do passado eu aprendo, mas a minha visão está lá no futuro, e é para lá que eu vou, e eu só vou descansar quando completar essa batalha, essa missão. Você que tem prazo, você que colocou prazo, se você quiser vir aqui à frente rapidamente, eu vou orar com você. Você que tem data com Deus, você que se ousou apresentar suas causas ao Senhor, falou: Senhor, eu preciso, eu necessito, eu vou fazer. Aleluia, glória a Deus.